Caiu o vestido. Caiu o vestido dele. Quando é ao vivo, tudo acontece, né? Podemos? Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. É um prazer recebê-los aqui nessa noite e um grande orgulho ver mulheres e homens tão grandiosos em luta da causa do Outubro Rosa. Esse é um evento da Procuradoria da Mulher, em parceria com o Rotary Clube de Tijucas do Sul, e realizamos com muito carinho o nosso encontro Cuidar de Você, um Toque que Salva, dentro da campanha do Outubro Rosa, um momento de escuta, partilha e aprendizado. Queremos acolher com muito afeto todas as mulheres que estão aqui, lembrando que cuidar da saúde também é um ato de amor e de coragem. Agradeço a presença do vereador Luiz, dos servidores desta casa, da representante do Rotary Clube, a Gisele Jarec, da presidente do Interact, a Júlia Vitória Vaz, e a todos os parceiros que ajudaram neste evento, a Secretaria de Saúde e também os nossos patrocinadores. Para conduzir essa noite especial, convido a nossa mediadora, Roberta Bilal, empresária e integrante do Rotary Clube de Tijucas do Sul. Roberta, seja muito bem-vinda e receba o nosso carinho. Vamos receber com muito carinho as nossas convidadas dessa noite. A médica da UBS da Lagoinha, a doutora Letícia Lopes, médica renomada e de cuidado integral à saúde, que cuida da quinta área com muito carinho. A enfermeira Joanita, coordenadora da UBS da Lagoinha e da quinta área também. Enfermeira renomada, de muito carinho com a comunidade e parceira nos nossos eventos. E as nossas convidadas especiais, mulheres que viveram de perto a experiência do câncer de mama e aceitaram compartilhar suas histórias conosco. A advogada Cibele Gurgiski, a dona Marli Catarina e a Gláucia, massoterapeuta aqui da nossa comunidade. Sejam todas bem-vindas. Podem virem à frente. Roberta, com a palavra. Obrigada, Sandra. Estão me ouvindo bem aí? Então, meninas e meninos, né? Que temos meninos hoje também. É uma grande alegria estar aqui com vocês para uma noite de informação, acolhimento e inspiração. Antes da gente começar, eu quero explicar rapidinho como que vai ser a dinâmica, tá? A gente vai começar com mitos e verdades sobre o câncer de mama. E depois a gente vai ter 4 blocos, cada um com um tema especial. O bloco 1, conscientização e prevenção, com orientações da área da saúde. O bloco 2, força e superação, com depoimentos inspiradores de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Vamos para a próxima. O bloco 3, direitos, apoio e solidariedade para os direitos das pacientes e a importância da rede de acolhimento. E o bloco 4, recomeço e autoestima, falando sobre o retorno à vida, o autocuidado e o amor próprio. Em cada parte, faremos perguntas direcionadas às nossas convidadas. Mas vocês, da plateia, também podem interagir, tá?
No final de cada bloco, se vocês quiserem fazer uma pergunta, vai estar aberto, tá? Para perguntas. Então, vamos lá, meninas. Vamos viver essa noite de escuta, acolhimento e aprendizado. Então, vamos começar com mitos e verdades já, que tem muita coisa que eu também li aqui e eu também quero saber, que eu estou na dúvida. Então, assim, para começar, a gente vai fazer a pergunta e vocês interagem com a gente. Se vocês acham que é verdade, quem acha que é verdade, levanta a mão. E o mito também, ou faz que é mito, ou é assim ou assim. Acho que é a melhor maneira, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. As perguntas vão no telão, né? Também? Então, tá, vamos na primeira. Dor na mama é sinal de câncer? Quem acha que é verdade? E quem acha que não é? Sim ou não? A maioria acha que não. Então, vou perguntar para a doutora Letícia. Doutora, conta para gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente nessa casa. Sandra, gratidão pelo convite. Mais? Aí. Estão me ouvindo? Ah, boa. Ah, é melhor. Eu também não sabia. Gratidão. Então, vamos lá. Dor nas mamas nem sempre é sinal de câncer de mama, né? As mulheres têm os ciclos, né? Os ciclos ovulatórios, os ciclos menstruais, a oscilação dos hormônios, e isso pode fazer, em algum momento, as mamas ficarem dolorosas, ficarem túrgidas, né? Existe também muita questão muscular, que embaixo das glândulas mamárias a gente tem músculo. Às vezes, um esforço exacerbado no trabalho, na limpeza, ou em algum esporte, pode gerar também essa dor que aparenta ser nas mamas, mas às vezes é mais profunda. E a oscilação dos hormônios durante os ciclos, né, menstruais pode também causar dor. Muito bem, muito obrigada. Vocês estão antenadas, ó. Todo mundo falou que era mito e é mesmo. Então, vamos para a segunda pergunta. Só precisa fazer mamografia depois dos 50? Mito ou... O que vocês acham? Antes já, né? Também acho que é. Então, vamos lá, Joanita, responda para nós essa, por favor. Então, boa noite a todos. Né? Primeiramente, agradecer que pelo segundo ano consecutivo estamos aqui com a doutora Letícia. Né? Para nós estar falando aqui um pouquinho, né, sobre a saúde da mulher, desde já agradecendo o convite, né, em especial a Sandra, que fez esse convite para nós. Então, pelo Ministério da Saúde, é padronizado de 49 até 69 anos. Esse daí são os de rastreio, né, que é feito, mesmo sem sintomas, né, é a necessidade de fazer cada 2 anos. Mas, a partir de 40 anos, já é feita a mamografia. Muito bem, aí, ó, mais uma que vocês acertaram. Vamos para a terceira. Se não tenho histórico familiar, não preciso me preocupar? Verdade ou mito? Mito, né? Doutora Letícia? Então, o fator genético familiar, ele é um fator predisponente para o câncer, porém, pode acontecer, sempre começa em algum lugar, né, gente? Então, às vezes, não tem histórico familiar, mas existem outros fatores de risco, então o rastreio é feito para todos, independente da genética ou não. Muito bem. Mais uma perguntinha. Homens também podem ter câncer de mama? Sim ou não? Sim. Doutora? Sim, os homens também. É uma incidência bem baixa, mas pode acontecer. Os homens também têm glândulas mamárias, só que pouco desenvolvidas, porque eles não têm estrogênio bastante, né, como o hormônio feminino. O hormônio predominante deles é a testosterona, porém pode sim ter o acometimento de... e até ginecomastia, né? Existem homens que têm as mamas um pouco mais desenvolvidas e chega a criar mesmo um aspecto de mama como a de mulher. E pode desenvolver câncer de mama também. Muito bem. A última agora, essa eu também quero saber. Essa eu tenho dúvidas sobre. Usar antitranspirante aerosol pode causar câncer de mama? Joanita? Não. Sabia que eu tinha medo? De verdade.
Muito bem, gente. Então, a gente encerrou essa parte do mitos e verdades, né? Na verdade, essa eu nem perguntei para vocês se vocês achavam que não, a que eu mais tinha dúvida. Né? Era só eu que tinha essa dúvida, gente. Então, terminamos essa rodada, tá? Obrigada, meninas, pelas explicações. Informação boa é aquela que liberta e salva. Então, vamos seguir agora com o nosso primeiro bloco, tá? Então, o primeiro bloco é conscientização e prevenção. Então, doutora Letícia, vamos começar falando sobre o básico, mas que muita gente ainda tem dúvida. Qual é a definição do câncer de mama? Então, o câncer, qualquer tipo de câncer, né, gente? Ele é uma proliferação anômala de células. Então, as nossas células elas estão em constante morte e regeneração. Então, as células elas têm um tempo de vida. Quando elas morrem, elas deixam uma nova célula no lugar e assim o nosso corpo vai se regenerando. Em algum momento dessa regeneração celular acontece uma anomalia dentro de uma célula. E essa célula, geralmente, elas têm um potencial de mutação muito grande e de proliferação muito rápido. Então, elas começam a se proliferar e invadir todo o tecido de células saudáveis e elas começam como se contaminasse as outras células e isso vai aumentando muito rápido e tomando conta. Então, são células anormais que não têm o mesmo padrão das células normais de cada tecido. Muito bem, muito obrigada. Agora para a Joanita. Quais são os sintomas e sinais de alerta mais comuns? Assim? O que aparece primeiro? Bom, primeiramente, fazendo o autoexame, vai estar percebendo ali o surgimento de nódulos, nas mamas, dor no seio, em volta da axila, saída de secreção do mamilo, assimetria também ali das mamas, também pode estar ali observando, vermelhidão, às vezes pode sair secreção da auréola, em volta da auréola fica mais vermelhinho. Isso aí é secreção, pode ser essa secreção purulenta, pode ser mais líquida, transparente. O inchaço mesmo, alteração no tamanho e às vezes até aparece a ferida em si só, quando está mais alterado assim. Muito bem, muito obrigada. E, doutora Letícia, quais os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer de mama? Então, o fator de risco, o mais predominante é o genético. Aí tem também os fatores ambientais, que está relacionado com o estilo de vida, obesidade, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo. A menarca precoce, então a menina que menstrua muito nova e a menopausa tardia também são fatores de risco. Isso pela grande quantidade de hormônio, Então, é muito tempo, o câncer de mama, ele é um câncer hormônio dependente, que a gente chama. Então, quanto maior o nível de estrogênio, maior a probabilidade do câncer aumentar, do câncer se desenvolver. O uso de pílulas contraceptivas também é um fator de risco por causa da dosagem de hormônio, Então, as injeções que têm muita carga de hormônio, por muito tempo, elas também são um fator que pode influenciar. Mas sempre relacionado à predisposição genética. Se a pessoa não tem predisposição genética, ela pode estar exposta a todos os fatores ambientais que ela não vai desenvolver a doença. Muito bem. E, Joanita, como a mulher pode detectar uma anormalidade nas mamas? É mais ou menos ali o que eu já falei, sobre os sinais e sintomas, Então, através dos sinais e sintomas, que foi já falado, sempre estar ali observando as mamas, fazendo o autoexame, De preferência do terceiro ao quinto dia após a menstruação, Que é o momento ideal para estar fazendo o autoexame das mamas, E percebendo alguma dessas alterações que já foi citadas. Muito bem, bom saber dessa terceiro, quarto dia, interessante. A partir de que idade é recomendado iniciar os exames de rastreio? Foi falado ali naquela, para fazer o exame no médico, mas em casa, a mulher com que idade ela já pode começar a fazer o autoexame? Eu acho que a partir de, doutora Letícia, pode confirmar a idade? A partir dos 15, na verdade,
assim, a gente busca a prevenção, quando tem histórico familiar, a gente busca a prevenção 10 anos antes do aparecimento no familiar, né? Então, por exemplo, minha mãe teve um câncer de mama com 25 anos. Com 15 anos, a filha, as irmãs já começam o rastreio. Então, assim, preconiza-se, a partir dos 20 anos de idade, as mulheres já começarem a fazer o autoexame, né? Se tocar durante o banho, com a ponta dos dedos, analisando. Mas quanto antes, o toque, né? O próprio toque, conhecer o seu corpo, quanto antes iniciar, melhor. Porque aí, se você vai acompanhando o seu corpo, você vai notando cada alteração que tenha, né? Então, preconizado a partir dos 20 anos. Mas eu recomendo que, desde que a menina entre na menarca, comece a menstruar, que ela já comece a se tocar, conhecer o seu corpo, saber dos seus ciclos. Quando eu estou menstruada, minhas mamas incham mais, incham menos. Eu acho que o autoconhecimento é o melhor caminho para a prevenção. Isso aí, muito bem. E a gente passar para nossas filhas, né? Quem tem filha, né? A minha tem 10, ainda não está nessa fase, mas está logo, né? Então, assim, o que a gente puder já orientar é importante, né? E quais são os exames que podem detectar o câncer de mama? Então, os exames que confirmam diagnósticos é a mamografia. O ultrassom, na verdade, o ultrassom e a mamografia são exames que a gente sempre usa juntos, sempre usa um para complementar o outro. E, tendo algum nódulo suspeito, a gente passa para punção, né, com agulha fina, que são exames que retiram fragmentos do nódulo para biopsiar e avaliar. Mas, de rastreio, a gente sempre faz mamografia e ultrassom, dependendo da idade. Então, a partir dos 40 anos, a gente faz a mamografia, né? Preconiza-se a mamografia. Antes dos 40 anos, o ultrassom, por causa da turgência das mamas mesmo. Então, até os 40 anos, existem muitas glândulas. É mais difícil de fazer a mamografia, até porque é um exame que você tem que entrar com a mama e ele acaba apertando. Então, é muito doloroso para as mulheres que antes dos 40. Ele é realizado em casos bem específicos, assim, um profissional pode solicitar para algum esclarecimento complementar do diagnóstico, mas a partir dos 40 anos a mamografia, se inconclusivo o ultrassom, e até os 40 anos, como falei, se tem histórico familiar, né, o rastreio começa antes, daí é feito com o ultrassom. E existem diferentes tipos de câncer de mama? Existem diferentes tipos, sim. Existem os mais agressivos, menos agressivos, mais invasivos. Então, como a gente está falando de células, tem vários tipos de células. Então, às vezes, são cânceres que são crescimento indolente, então eles crescem mais lentamente. Esses, geralmente, são mais fáceis de tratar, porém, é mais difícil o diagnóstico. Porque, como eles começam muito pequenos, às vezes, no autoexame não é notado. Aí você vai notar só se você fizer um exame de imagem de rastreio. Então, o crescimento deles é mais lento e, geralmente, são células menos agressivas. Então, o tratamento, às vezes, é mais brando. Só a retirada da lesão, às vezes, não precisa fazer exérese da mama toda. Com sessões, às vezes, só de químio, radioterapia resolve. E tem alguns cânceres que são bem mais agressivos, que eles têm um crescimento muito rápido. Então, logo você nota de semanas de diferença o nódulo, e, geralmente, aí os tratamentos têm que ser mais invasivos, porque eles são mais invasivos. Então, eles já pegam uma quantidade maior de tecido em volta. Muito bem. E essa eu tenho dúvida também. O uso de anticoncepcional pode aumentar o risco de câncer? Como eu falei, são cânceres estrogênios dependentes, hormônios dependentes. Então, o uso excessivo de hormônios por longo tempo pode aumentar a incidência. E é possível você ter o câncer mesmo sem sentir nada, assim, durante o exame? Você faz o autoexame, não sentir nenhuma anormalidade, mas é possível? Sim, como eu expliquei, existem alguns cânceres que são muito indolentes, então eles são bem pequenos. Para esses casos, às vezes, tem alguns exames
ele é tão pequeno, está tão no início, que nem a mamografia não consegue detectar. Então, o exame padrão ouro é a ressonância magnética das mamas. Esse é o que pega, geralmente, os cânceres indolentes no estágio mais inicial. Muito bem. E qual é a faixa etária, assim, que o câncer é mais comum? Que mais se descobre, assim, tem essa estatística? Qual é a faixa etária, assim, que mais as pessoas descobrem ou que ele aparece? Na verdade, mais na metade da idade reprodutiva, né? Então, que é onde estão os picos de estrogênio da mulher. Então, entre 35 e 50 anos é a faixa etária que mais tem incidência de câncer de mama. 35 a 40. Muito bem. Depende muito, né, do fator de risco, né, e Sim. o fator genético, né? Tudo isso ajuda ali, né? Joanita, me diga, como que a atenção básica atua na prevenção e no rastreamento do câncer de mama? Então, todas as unidades de saúde, né, estão de portas abertas, né? Nós estamos o ano todo, né, acolhendo as mulheres, divulgando, né? As ACS fazem um trabalho excelente, né? Estão as meninas aqui representando, né? E é assim, incomodando de muito, né? Elas chegam lá, eu vim porque a CS não para de me incomodar, né? Então, a gente manda mensagem, né? Tanto para fazer mamografia, para fazer ecografia, né? Para vir trocar uma ideia, tirar dúvida com a gente, né? E aí a gente né, pode passar com o médico ou com o enfermeiro, né? Se tem alguma dúvida para fazer o autoexame, para a gente estar solicitando a mamografia, o enfermeiro mesmo pode estar solicitando, né? Então, é só chegar até uma unidade de saúde mais próxima. Muito bem. E quais as principais barreiras que impedem as mulheres de realizarem os exames regularmente? Tem alguma barreira assim que vocês percebam? Sempre tem, né? Algumas falam, né? Fazer mamografia, eles não querem estar se deslocando para ir, né? Para ir para fora da cidade, né? Outras é receio, dói. Outras dizem eu não tenho nada, né? E a gente sempre, né? Salientando, né? Não, mas eu não tenho sintoma, né? Não tenho nada. Mas a gente sempre está ali, né? Incansavelmente ali, está divulgando, né? Para estar fazendo outro exame. Muito bem. Gente, a gente está com bastante gente acompanhando a gente aqui online. E você que está assistindo, tiver alguma dúvida e quiser mandar para a gente a sua pergunta, fique à vontade, tá? A gente vai ter uma parte ali para as perguntas online. Então, se tiverem, já podem ir encaminhando aí para a gente lá, tá bom? E assim, Joanita, de que forma as unidades básicas de saúde podem apoiar o diagnóstico precoce? É o que eu falei, o que a gente já faz o ano todo, né? Encher o saco da mulher. Exatamente, né? Tá Não certo. só no mês de outubro, né? Que é o mês destinado à saúde da mulher, né? Até sábado passado estava todas as unidades de porta aberta e digo para vocês que deu, pelo menos esse ano, eu achei que deu um pouco melhor que os outros anos, mas ainda é bem pouca procura. Assim, incansavelmente, manda mensagem, daí às vezes eles chegam e falam, eu vim trazer aqui, porque não para de incomodar, né? Além na unidade, né? Vem trazer o filho para fazer vacina, já acolhemos, né? Vem aqui na sala, né? E ali a gente faz ali né? Esse rasteio ali, perguntando para elas, né? E o ACS de porta em porta, né? Então, eles vão na casa, divulgam, né? A Secretaria de Saúde disponibiliza da van para estar levando, né? Então, né? Vai a van para levar o pessoal, né? Faz ali o mutirão ali que vai várias mulheres, né? Só para fazer a mamografia, né? Então não tem desculpa, né? Preventivo, né? Algumas unidades agendam, outras, né? Livre demanda, só chegar e fazer, né? Então a gente está de portas abertas a todas as unidades. A próxima pergunta aqui é como funciona o agendamento de mamografia no município? É rapidinho para agendar? É bem rapidinho, né? Eu creio que deve estar aqui uns 15, 20 dias, mais ou menos, né? Daí a pessoa vai até a de unidade 15 a 30 e dias. agenda? Né? Vai com o enfermeiro, ou consulta agendada, ou livre demanda, e o enfermeiro faz a solicitação, e a gente manda para o setor de agendamento, né? Que tem uma pessoa responsável, agenda, né? Faz a agenda
acho que agora é em Pinhais que eles fazem a mamografia, e ali o responsável já agenda o transporte, né, manda a guia, o ACS, né, muitas vezes chega até levar na casa a guia, agendar o transporte, então não tem desculpa, né? Bem facilitado, né, gente? E, doutora Letícia, que orientações simples as mulheres podem seguir no dia a dia para cuidar melhor da saúde da mama? Em primeiro lugar, eu acho que tem que cuidar da saúde em geral, né? As mamas faz parte do corpo, então eu sempre gosto de salientar a importância da mulher olhar para si, da mulher tirar um tempo de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, para ser mulher, para se tocar, para se observar, para fazer algo prazeroso para si. Eu gosto sempre de trazer a relação de que o nosso corpo ele só é uma tela que pinta o que a nossa alma sente. Então, o câncer, alguém já ouviu falar, e eu acho que todos já ouviram falar, que o câncer é a doença da alma, né? Então, o câncer ele vem acompanhado de amargura, de tristeza, de remorsos. Então, que a mulher ela olhe para si, ela seja livre para ser quem ela é, para ser feliz, para ter os momentos de prazer da vida dela, para fazer um exercício físico, para ir no cabeleireiro, para ir na casa das amigas. Então, isso faz parte do autocuidado para a prevenção do câncer de mama, de qualquer outro câncer e da saúde. A mulher ela é o esteio do lar, então tudo gira em torno dela. Se um lar vai bem, é porque existe uma mulher forte sustentando ali. Então, ela sustenta os filhos, ela sustenta o marido, ela sustenta os parentes, ela sustenta os pais, muitas vezes ainda. Então, ela precisa estar forte para se sustentar. Em primeiro lugar, ela, e depois ela doa, né? Essa saúde, ela doa amor, ela doa força de vontade, equilíbrio. Então, para mim, é essa a melhor prevenção. Muito bem, obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo que não foi falado aqui, que queira esclarecer? Eu tenho. Tem? A dona Jo também levantou a mão lá. Diga, dona Jo. Esse após os 70 anos, tem ainda que fazer a mamografia. Roberta, você pode repetir para o pessoal da live ver também? A dona Jo perguntou se a partir dos 70 anos ainda é necessário fazer a mamografia, né, dona Jo? Doutora. Pelo Ministério da Saúde, não é necessário, é até os 69 anos. Porém, eu acho que todo tempo é tempo, né? Enquanto estamos vivos, podemos sofrer algum tipo de doença, algum tipo de comorbidade. Eu acho que isso tem bastante relação também à questão do hormônio, como eu disse, né? As mulheres que demoram mais para entrar na menopausa, principalmente, é um grupo que a gente tem que estar mais de olho aí e estender um pouco mais esse rastreio. Muito bem. Gi, tua pergunta? Então, doutora Letícia, acho que foi nos anos 90, mais ou menos, teve uma pesquisa nos Estados Unidos falando sobre a questão da reposição hormonal e a relação com o câncer de mama, né? Eu sei que hoje já muita coisa mudou e muito se fala da reposição hormonal, né? Então, eu queria saber se realmente, qual é a tua opinião sobre isso, o que você pode nos falar a respeito de reposição hormonal e menopausa, se isso dá câncer ou não, como isso funciona. Então, a Gisele perguntou se a reposição hormonal ela pode ajudar ou não nessa questão do câncer de mama, né, na fase da menopausa. Uma ótima pergunta. A reposição hormonal, sim, ela é um fator predisponente, pode influenciar câncer. Inclusive, as mulheres que tiveram câncer não podem fazer reposição hormonal, né, na menopausa. Então, hoje, o que é preconizado, né? A reposição hormonal se sintomas graves, né, de baixa de hormônio. Então, mulheres que são muito sintomáticas, faz a reposição hormonal, principalmente com tibolona, que é um análogo, né, é um bioidêntico ao estrogênio. Eu, particularmente, gosto muito das terapias naturais para controle de sintomas da menopausa, fitoterapia ou até mesmo a reposição à base de proteína de soja, né, que tem bastante estudo que eles diminuem bastante também a incidência dos sintomas.
E aí a questão da dieta, né? O que eu gosto de falar para as mulheres do meu consultório na menopausa é que a menopausa é um marco muito importante na vida da mulher. Então, a mulher ela passa por várias fases durante a sua vida. Então, ela é menina e aí ela se torna moça. E aí, depois que ela se torna moça, ela começa a se tornar mulher, entra na fase reprodutiva. E aí vem o grande marco, que é a maternidade, é outra. Então, a mulher ela está sempre deixando uma casca para trás e se redescobrindo de uma outra forma. E a menopausa é a última casca, né, que a mulher deixa, é o último self que ela encontra. Então, eu acho que o principal é a alimentação. Na alimentação, a gente consegue suprir várias necessidades que a mulher tem na menopausa com a queda dos hormônios, atividade física e descobrir os prazeres, né, da maturidade, da outra vida, né? Então, as mulheres procuram muito porque tem muita diminuição do libido, tem muita diminuição da atividade mesmo, né, da energia, e isso acaba trazendo irritabilidade, acaba trazendo oscilações de humor. Então, buscar outras formas para suprir isso, né? Entender que o corpo está desacelerando, que o fluxo de vida também está desacelerando. Então, eu gosto bastante da fitoterapia, das terapias alternativas, porém, ainda, em alguns casos, é necessário usar, né, o hormônio bioidêntico, mas, sim, ele é um fator disponente para câncer. Mulheres que tiverem câncer não podem fazer reposição hormonal, não podem tomar pílula. E tudo isso para prevenir, né, reincidência ou surgimento. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Então, gente, eu vou encerrar esse bloco. Informação salva vidas e cada conversa como essa é uma semente de prevenção que a gente planta, né? Quanta informação só nesse primeiro bloco, né? Então, vamos agora para o bloco 2. O bloco 2 é força e superação. Nós vamos ouvir histórias reais de força, fé e recomeço. Convido as nossas convidadas especiais, mulheres que venceram essa jornada para dividirem suas experiências conosco, né? Então, assim, gente, agora de 3 a 4 minutinhos cada uma para contar um pouquinho sobre a história de vocês. Eu vou fazer perguntas para ir puxando o assunto, tá bom? Vou fazer primeiro para a Gláucia, que está aqui pertinho. Gláucia, conta para a gente como foi o momento do diagnóstico, quando você recebeu o diagnóstico. Então, primeiro, quando eu senti a bolinha, né, eu fiquei pensando, não, isso aqui não vai ser nada. E fiquei meio insegura, mas já falei para o meu marido. E quando eu fui no médico, a expressão dele já me deu uma impressão que não era boa coisa. E no primeiro momento, eu não sei se eu fiquei meio congelada ou o que foi, parece que eu não tive tanto impacto, mas depois daí foi mais difícil até a questão da minha cirurgia, tudo que eu fiz, eu aceitei melhor do que o próprio tratamento, que eu não queria aceitar de jeito nenhum. Mas depois fiz e foi tudo bem. Que bom, né? Então, eu vou perguntar agora para a Cibele. Cibele, quem foi a primeira pessoa? Para quem você contou primeiro? Na realidade, eu coloquei a minha prima, que é médica, numa saia justa, porque a gente tem aquela curiosidade de olhar o exame sem entender muita coisa, mas vendo que existia algo meio grave, porque via ali nunca mais vou falar. Malignidade, obrigada, doutora. E aí eu passei o exame para ela, e aí a coitada teve que me dizer que realmente não era algo bom e que eu precisava consultar uma mastologista o mais rápido possível. Muito bem. E dona Marli, o que te deu força para continuar quando você recebeu o diagnóstico? Olha, o que me deu foi... Ligou. Opa, não, desligou. Aí. Roberto, o que me deu força, eu cheguei, né, e conversei, né, com a Sandra,
a Sandra, eu cheguei e a Egna, cheguei com elas, né, falei, Sandra, eu estou com um começo aqui de um caroço aqui, e esse caroço, para mim, não está legal. E eu fui para o Meca, a Sandra falou, Marli, a Sandra e a Egna não está aqui hoje. Então, e daí eu falei, mas Deus é o maior e vamos em frente, né? Fui para a médica, tudo, conversei, ela já me encaminhou para a mamografia, né? Fazer o exame. Fui fazer a mamografia, no mesmo dia, 5 mamografias, e não queriam me contar, não falavam. Aí, o que eu disse? Falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos procurar recurso, né? Vamos procurar. Fui para a médica, voltei para a médica, tudo. Aí ela falou, fiz um monte de exame, ultrassonografia, cintilografia, fiz um monte de exame e nada. Voltei para a médica de novo e falei para ela, falei, doutora, do meu corpo eu conheço. Então, vamos procurar solução, porque realmente não estou gostando das correrias e da brincadeira. Daí ela já perguntou, né, se eu aceitava ser encaminhada para oncologia. Oncologia, eu falei, olha, para ontem. Eu preciso descobrir isso daí. E a médica também, a doutora Letícia, lá do Angelina Caron, esposa do doutor Luciano, que é o qual fez a cirurgia, ela pegou e falou, nossa, mas a senhora está tão animada assim, que geralmente as mulheres já chegam aqui tudo desanimada, tudo nervosa. A partir do momento que a gente dá a notícia, já se lastima. Eu falei, mas eu não sou a primeira e não vou ser a última. Deus e vocês vai me tirar dessa daí. E seguir o tratamento. Isso mesmo. Corretíssima, né? A gente, né? Com certeza leva o baque, mas não pode deixar cair. Não né? me entreguei. Isso aí. E, Gláucia, que mensagem você deixaria para outras mulheres que estão passando por esse momento agora? Bom, eu falaria para elas até... Tem uma amiga que está nesse processo, começou essa semana, né? E eu digo para ela que não só a questão do câncer, mas é como a doutora Letícia falou, esse acompanhamento de outros apoios é muito importante. E eu digo para elas que só pensar no positivo e focar no positivo, porque vai ter momentos de dificuldade, mas o pensamento eu acho que é o que mais fortalece ali para você passar por isso. Cibele, te faço essa mesma pergunta. Assim, que mensagem você deixaria para as outras mulheres? Bom, usando as mesmas palavras praticamente que a Gláucia, certamente que entendam que é um processo, que é um período difícil, assim como a gente tem tantos na vida, mas que com força, com fé, com coragem, a gente consegue resolver. E a minha oncologista falava sempre para mim que 50% ela faria por mim e 50% eu mesma faria se eu mantivesse a forma como eu vinha no tratamento, tendo muito otimismo, força, garra. E cada vez mais as pessoas me ajudavam a perceber que quanto mais eu fizesse pelo outro, mais eu me sentiria bem. Então foi aí que eu comecei, até, né, a Bruna me conheceu assim bem nessa época, né, Bruna? Que eu comecei a fazer os vídeos, raspando o cabelinho, lá fazendo a minha última quimioterapia. E foi assim que os vídeos viralizaram, tiveram mais de 50 mil visualizações, e nessa época eu ainda fazia parte da OAB de São José dos Pinhais.
e comecei a fazer palestras e frequentar encontros assim do Outubro Rosa para levar essa mensagem, né, de força para viver, de coragem, e que a gente consegue superar com certeza. Que bom, Cibele, obrigada. E dona Marli, me diga, como você era antes do diagnóstico e como você é agora? Mudou alguma coisa em você? Olha, eu acho assim, é um choque, se leva, mexe com o emocional da gente, mexe. Mas para mim, eu continuo a mesma, porque em casa mesmo eu falei, quando eu cheguei com a notícia que realmente era um câncer, eu falei, não me proíbam de nada. Não me proíbam de nada. Agora que eu vou fazer, né? Não, eu sou aquela e vou aquela que eu continuo hoje. Muito bem. Não assim. Muito obrigada, meninas. Então, cada história é uma luz que acende outra, né? Obrigada por compartilharem as histórias de vocês, tá? Então, vamos para o bloco 3, gente, agora. Depois vocês vão falar mais um pouquinho lá na frente, tá? O bloco 3 são direitos, apoio e solidariedade. Nesse bloco, eu vou chamar a Cibele, porque ela é advogada, além de ter passado, né, pelo tratamento, ela é advogada, então ela entende bastante dessa parte, né? Então, me diga, Cibele, você conseguiria fazer um resumo da sua experiência com a doença? Claro. É lógico que existem vários direitos, e até eu fiz questão de trazer aqui para vocês um QR Code que a gente vai disponibilizar no final, de uma cartilha que a própria OAB lançou para que a gente tenha acesso a todos os direitos das pessoas com câncer. Eu mesma precisei me valer de pelo menos 2 direitos, que foi uma negativa, né, de plano de saúde, e aí, lógico, pode ser de plano de saúde ou não, né? Mas, no meu caso, foi de plano de saúde e eu realmente tive que ingressar com uma ação judicial. Lógico que, na época, por conta de toda a fragilidade que a gente está passando, né, nem sempre a gente mesmo consegue advogar em causa própria, né? Então, eu pedi ajuda para amigas para fazer por mim, porque eu acho que quem passou pode entender o sentimento de fragilidade naquele momento, né? E você ainda receber uma recusa acaba trazendo mais um pontinho negativo. Então, assim, para aquelas pessoas que, de repente, precisem passar por um tratamento de saúde e tenham algum medicamento negado, é óbvio que vocês podem se valer, né, de um advogado de confiança de vocês. E se nas várias vezes que foi solicitado, ou 1, 2 vezes que vocês solicitem, tem essa negativa, ingressar judicialmente, que, felizmente, depois, né, que tudo isso aconteceu, e a minha própria médica oncologista me contava situações, eu nem advogava nessa área assim, do direito à saúde, fazia ramos do direito totalmente diversos, e eu faço isso hoje por amor, por entender pelo que eu passei e que eu não quero que ninguém mais passe por isso. Então, já fiz dezenas de pedidos e, felizmente, em todos eles a gente obteve êxito, e isso, para mim, é uma realização pessoal, não só profissional. Outro ponto bem importante também é sobre a isenção do imposto de renda, no caso de aposentadoria, ou para aquelas que são pensionistas, né? Para aqueles que são pensionistas também, a gente tem esse direito. Então, se porventura, mas eu estou com essa doença, eu estou passando por uma dificuldade, porque a gente tem bastante gastos, né? Quero lá, de repente, resgatar uma previdência privada, mas vão me descontar, sei lá, 27% de imposto de renda. Se você estiver, né, com a doença, você pode pedir essa isenção. E, se não for concedida, lógico, consulta também o advogado da confiança de vocês, que certamente vocês conseguirão.
Dentre esses, a gente tem também inúmeros, né? Na cartilha vai demonstrar muito bem isso para vocês, e é bom que vocês tenham, porque se não passarem pela doença, graças a Deus, mas a gente sempre conhece um amigo ou um familiar, né, que precisa, às vezes, se amparar desses direitos. E a gente, muitas vezes, passa até despercebido, porque se você não está nessa área, você acaba que nem verifica esse tipo de situação, né? Porque as minhas amigas aqui de mesa sabem que existem tantos exames para ser feito, tanta coisa que a gente tem que correr atrás, que muitas vezes você nem percebe, né? Então, existem muitos direitos, sim, e a gente tem que fazer uso de todos eles, e nessa cartilha vai explanar direitinho para todos vocês. Eu usei esses dois que eu falei para vocês, e nesses dois que eu tenho propriedade de causa. Mas, claro, tem advogados previdenciaristas também, né, para a gente buscar, de repente, um benefício, uma aposentadoria por invalidez. Aí tudo vai depender do tipo de câncer e da gravidade dessa doença, se te traz incapacidade ou não, né? Mas tudo isso a gente consegue mais informações com o advogado da área. Muito obrigada, Cibele. O QR Code vai ficar disponível ali, tá? Para vocês. Muito importante, como a Cibele falou, às vezes não é o nosso caso, mas é o caso de um conhecido, e se você puder orientar, né, ajudar nesse momento difícil, é bem importante. Solidariedade também é cuidado, e cada gesto de apoio faz a diferença, né? Alguma pergunta sobre esse bloco, gente? Sobre direitos, alguma coisa assim? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, vamos para o próximo bloco, que é o último, né? Recomeço e autoestima. Depois do tratamento, vem uma nova fase, que é o recomeço. Como é retomar a vida e a autoestima? O corpo e os sonhos, né? Depois que passa por tudo isso. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada aqui, para vocês também entrarem nesse assunto. Dona Marli, o que mais te ajudou a reencontrar essa autoconfiança que você teve? A fé. Com muita fé nos amigos, nos parentes, né? Então, as orações, isso daí deixa a gente e fortalece muito. Isso eu tenho a te dizer a todo momento, fé em Deus a todo momento, e nos amigos que a gente tem, que isso daí favorece. Que abraçaram, fortalece. né? Que bom, muito bem. E, Gláucia, como foi voltar a trabalhar, voltar para a rotina de antes? Como que foi, assim, a tua volta? Ah, inclusive tem fotos suas? Tem umas fotinhas. Com a moça ali, ela já vai colocar, enquanto você responde. Então, eu lembro como foi o primeiro dia que eu voltei a fazer uma aula de yoga, que eu dava aula de yoga, né? E dou até hoje. E o primeiro dia que eu fui fazer, eu pensei, eu não vou, de agora em diante eu não paro mais, né? E aquilo é como a dona Marli falou, é como se Deus estivesse se manifestando. E a gente sempre fala lá no yoga que nós temos um período, né, na mesma sequência da natureza. O tempo de dormência, vamos dizer, começa de outono, inverno, e daí vem primavera e verão. Então, eu sempre digo que esse ciclo foi isso que aconteceu. Teve o momento de morte assim, de entrega, né? Que é o momento que a gente realmente se entrega para aquilo, para poder renascer de novo, né? E no período de florescer, vem com tudo e tudo bem. Passou. Bom, que maravilha. E Cibele, que conselho você daria para quem tem medo do depois? Como vai ser depois? E você tem vídeo também, né? Tem fotos, Ah, tenho fotos. Medo do depois.
eu acho que você passar por um tratamento desse te traz uma grandeza, sim, uma grandiosidade. Você se torna praticamente imbatível. Dá uma impressão que depois disso nada mais te entristece, nada mais é capaz de te causar medo, assim. Então, eu não lembro de ter em nenhum momento sentido medo. E depois também continuei muito tranquilamente. Então, é isso, é se cercar de boas pessoas, né? Ter boas pessoas por perto, viver o hoje, aproveitar tudo que tiver direito, porque passa e a gente se torna mais forte. Muito bem. Então, cada mulher aqui é um exemplo vivo de que o amor próprio e a esperança curam, né? Então, foi o que mais impulsionou vocês, né? A resposta de vocês já disse tudo. Então, a gente vai encerrar esse bloco também, né? Foi o 4º bloco. E agora a gente vai para perguntas do público. A gente vai abrir um espaço para 2 ou 3 perguntas da nossa plateia. Pode ser para a doutora Letícia, pode ser para a Joanita também. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode se dirigir aqui, ou se quiser o microfone aí, a gente leva. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então, venha, Sandra. A minha pergunta é para a Gláucia, porque ela pediu para eu perguntar para ela assim, como era a Gláucia de antes e a Gláucia depois. E conte um pouquinho da sua história com o esporte também, Gláucia. Então, o que eu vou dizer? Dizer que a gente retorna igual, eu acredito que não. Que eu fico pensando que cada coisa que acontece na nossa vida, seja ou com o câncer ou outra coisa, isso só tem a gente para melhorar, né? Só tem para a gente evoluir. Nós estamos aqui, né? Eu creio que é uma passagem, só que não acaba aqui, né? Tem para frente. E também eu faço esse trabalho lá com o pessoal do Canoá, que também são mulheres sobreviventes do câncer, que é uma luta, é uma luta constante, mas essa união, é para estar esse apoio uma com as outras, né? Então, faço parte desse grupo lá com elas também, em Curitiba. E para a doutora Cibele, um pouquinho sobre os benefícios que elas podem estar acessando do INSS, para quem não contribui, como que é feito quando não tem contribuição? Muito embora a minha especialidade não seja na área previdenciarista, né? Ontem, uma advogada previdenciária, no evento da OAB que nós tivemos, falou que, se você começa a contribuir, por exemplo, hoje, amanhã, e você descobre uma doença, como o câncer, você não precisa cumprir carência. Então, desde logo, você já consegue receber ali um benefício. Me parece também que existe outro benefício, desde que demonstrado daí, né, que você não tem nenhum tipo de renda e que está passando por um momento difícil, que, pelo que eu vi, é semelhante ao LOAS, né? Mas provavelmente deles vão pedir realmente que você comprove que você não tem condições nenhuma, né, de arcar com isso. E, claro, tem advogados aqui também, aí pode se valer da caixa de assistência do advogado, que também tem os seus benefícios ali para a advogada que está passando por um momento de dificuldade e que, porventura, está também com dificuldade financeira devido à doença. Tá, obrigada, doutora. E para a dona Marli, como chegar com toda essa vitalidade, com toda essa fé e essa esperança, dona Marli, que a senhora traz para nós sempre nas suas mensagens? Sandra, olha, a minha vitalidade, pelos meus 73 anos, eu me sinto assim realizada
mesmo que realmente eu, enquanto Deus me der vida e saúde, é nesse ritmo que eu estou, né? Então, eu não sei se é o momento, mas eu já vou me antecipar. Eu quero dizer a todos, como você já sabe, amanhã eu tenho um exame lá na Angelina Caron e dia 24, sexta-feira, amigas companheira. Apareceu na outra mama. Dia 26 de julho fui para fazer exame, Sandra, aproveitando a mesma fala tua aí. Aí a médica foi e falou, Marli, apareceu. Qual que é a tua reação? Falei, doutora, a partir do momento que eu já passei por uma dificuldade, se é eu que tenho que passar, vou enfrentar mais uma, né? Dia 24, 6 horas da manhã, já estou sendo internada para cirurgia da outra mama. É isso daí que eu tenho a dizer para você. E não me desanimei, não entrei em desespero em nenhum momento, né? Então, vamos em frente, é Deus, a saúde está aí, os médicos estão aí para poder nos salvar. É o que eu falei para a médica. Primeiramente, Deus, os roupa branca para nos atender e nós aqui para ir, né? Ir atrás, né? Nós temos mais aqui se unir. E vamos estar já aqui do deu lado tudo da senhora. certo e ano que vem nós estaremos aqui novamente, aqui falando do Outubro Rosa. Deus quer sim. Deus quiser, e Ele quer nós aqui de novo. E nós vamos estar juntas novamente, né, dona Marli? Eu fui a primeira pessoa a saber do diagnóstico da dona Marli, da primeira vez e da segunda vez. Ela foi lá e disse assim, e agora, Sandra, o que eu vou fazer? Eu falei, agora nós vamos juntas para essa batalha e vamos superar, né, dona Marli? Deu tudo certo e vai dar certo novamente, né? Fico muito Com que idade que a senhora descobriu, dona Marli, a primeira vez? 69. 69? 69. E você, Gosta? Eu estava com 43. 43. Gente, Eu a fui com Joanita quer dar uma 34, palavrinha 35. daí também, nesse tema. Daí eu tenho uma pergunta do público, que tem bastante gente assistindo online e estão fazendo perguntas. Mas, Joanita, a palavra é sua. Então, minha palavra é parabenizar as meninas pela garra, dedicação. Dá para ver no olhar de vocês essa garra, essa força que vocês têm. Então, quer dizer, superação, né? Então, quando a gente olha em vocês, incentiva-nos a cada dia mais por essa causa, a lutar e dizer, né, que quanto mais precoce, né, com certeza vocês não esperaram chegar ao extremo, né, que muitas vezes a gente fala para as mulheres e elas falam, não, mas eu não sinto nada, ou eu não quero saber, eu prefiro não saber. A gente ouve muito, né, o medo, o receio, né, Eu nunca senti nada, absolutamente nada. Pois é, então esse aí, ó, a importância, né, de auto se conhecer, né? Qualquer coisinha que veja, você pensa assim, não, ó, besteirinha, vai lá na unidade de saúde, passa com o enfermeiro, passa com o médico, até com a gente comunitária, né? Pergunta, ó, né, o que você acha, né? Sempre conversando, né, trocando ideias, né? Então dizer para vocês são parabéns, e isso nos incentiva, né, a gente lutar e dizer, né, que quanto mais, né, precoce, né, a cura é bem mais, a probabilidade é bem maior, né? Sim, isso mesmo. Obrigada. Agora uma pergunta do público, é para a doutora Letícia, é a Jazielen que está perguntando. Quero perguntar para a doutora Letícia dicas para recuperar a autoestima após passar por essa dor. Gratidão, Jazi. Eu acho que, bom, elas são as melhores para dar essa dica, né? Que eu nunca passei por isso, mas eu acredito que o amor ele vem de dentro, a confiança ela vem de dentro e o auto-amor, o autocuidado e a autoconfiança ela faz tudo florescer em volta. Então, se a gente confia no nosso potencial, no nosso amor e entende também que o corpo ele é só uma carcaça. É importante para a autoestima, mas o que é essência não se deteriora. O que é interno, o que é energia, o que é amor, o que é pensamento, são coisas que não são visíveis, não são palpáveis, e isso não se deteriora, isso não pode ser amputado, isso não pode ser retirado, isso não pode ser
denegrido, né, como as células do nosso corpo por uma célula cancerosa, o nosso corpo pode ser mutilado por uma cirurgia, né? Mas o que a gente carrega dentro, isso é intocável, isso é nosso. Então, eu acho que manter o amor a si, a sua essência, e entender que o corpo é só um veículo que vai acabar, que vai se deteriorar, vai morrer, isso não é eterno. A terra deu e a terra come, né? Mas a energia é eterna, e a experiência que nós vivemos aqui é eterna. O que nós aprendemos, as lutas que a gente ganha e ataques que a gente perde, a gente leva, e isso faz o nosso espírito ser maior, nosso espírito ser mais forte, mais resplandecente. Então, se eu posso dar alguma dica, é essa. Gratidão. Obrigada. Doutora Letícia tem mais 2 perguntas. A questão da hereditariedade é fator de risco somente para o mesmo tipo de câncer ou pode ser de qualquer tipo ou outro órgão do corpo? O câncer de mama é que tem mapeado, né, alguns genes que são detectados no câncer de mama, mas sim, em todos os tipos de câncer tem um fator genético predisponente, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Então tem alguns tipos de câncer que você encontra sempre determinados tipos de genes e às vezes não, às vezes são genes que ocorrem em um e não ocorrem em outros. Mas, sim, o fator genético ele é bem desencadeante. Porém, eu gosto de trazer, como eu sempre trago além da ciência, né? Eu gosto de falar que espiritualidade também é ciência. Porque uma coisa que um mestre disse de um lado do mundo, em uma determinada época, e um outro mestre disse em outro lado do mundo, em outra determinada época, diz a mesma coisa, e isso é reprodutibilidade, isso é ciência, né? Não está escrito por dados, mas então, às vezes a gente olha o fator genético, o fator do gene, mas a gente tem que olhar também os fatores de sofrimento que essas gerações carregam, né? Eu li um livro que fala muito sobre isso, que na década de 90, quando entrou mais a incidência do estudo no câncer de mama, começaram a detectar os genes e começaram as mulheres a fazer as retiradas das mamas, porque elas tinham o determinado gene, então, para correr esse risco, elas retiravam as mamas, sem ter câncer nenhum. E aí ele traz o pensamento de que, e os fatores de sofrimento que essa mulher traz na bagagem ancestral? O sofrimento que a mãe dela passou, o sofrimento que a avó dela passou, que a bisavó passou. Também está na genética dela, não está? Está na genética da criação, na genética do espírito, na genética da ancestralidade dela. Então, eu gosto de reforçar essa questão do autoconhecimento, da liberdade de ser, de você não olhar só para o físico, mas olhar para a sua alma, olhar para o seu espírito, olhar para a sua vontade de viver, porque o seu espírito estando saudável, as chances do seu corpo se manter assim são muito grandes. Obrigada, doutora. Mais uma pergunta para a doutora Letícia. Quais são os sintomas do câncer de colo de útero? Sintomas do colo, então, o câncer de colo de útero ele tem bem poucos sintomas, tá? Por isso que é muito importante fazer o exame, né? O Papa Nicolau, o exame do preventivo, reforçando que a partir de 25 anos até os 65 anos é preconizado pelo Ministério da Saúde coleta do preventivo anual, né, para as mulheres que têm vidas sexualmente ativas. Então, ele não tem muitos sintomas. Geralmente, a gente detecta mesmo pelo exame, né, com as lesões que aparecem no colo do útero. Aproveitar para falar um pouquinho do câncer de colo do útero, que é causado, a gente também está no mês da prevenção dele. Ele é causado pelo papiloma vírus humano, HPV, é um vírus sexualmente transmissível. E, geralmente, quando a mulher é contaminada com esse vírus, demora 10 anos para se aparecer a primeira lesão. Então, por isso que é bem importante o rastreio, né? O exame anualmente, e depois de 2 exames sem alteração,
fazer o exame a cada 2 anos, porque realmente não tem muitos sintomas. Pode ter sangramento após relação sexual, dor na relação, pode ter algum tipo de corrimento, mas geralmente eles são assintomáticos. Então, reforço aqui a importância da prevenção, a importância de ir fazer os seus exames. Às vezes é um pouco desconfortável, as mulheres às vezes têm vergonha também de fazer, mas é só um momento, é bem rápido. A gente ali, eu e a Joanita, a gente tem bastante prática ali na unidade, então a gente tenta fazer com o maior carinho, com o maior respeito, né? Respeitando as limitações de cada um, mas reforçando que é importante o ano todo, tá? Em outubro a gente faz uma campanha mais acirrada quanto a isso, mas o ano todo nós estamos lá recebendo as mulheres, coletando os exames. Obrigada, doutora. Mais alguma pergunta para a doutora Letícia? Que alguém queira fazer? O tratamento do câncer de mama pode causar infertilidade na mulher? Ela perguntou se o tratamento de câncer de mama pode causar infertilidade na mulher. Sim. Geralmente, quando é feito radioterapia ou quimioterapia, pode causar infertilidade. Muitas mulheres elas entram na menopausa após o tratamento. Porque, como é hormônio dependente, às vezes precisa bloquear a liberação do hormônio nos ovários. Então, sim. Uma feridinha no colo do útero pode sempre significar câncer ou só uma feridinha? Ela perguntou se uma feridinha no colo do útero pode ser câncer ou pode ser que não. Pode ser só uma feridinha, doutora. Então, geralmente, lesões, existem outros tipos de lesões, tá? Que pode ser causado, às vezes, por protozoários, por bactérias, por algumas outras infecções. Mas a maioria das lesões a gente leva através da biópsia, né? Que é feito pelo Papa Nicolau mesmo, porque ali a gente retira exudato, retira células da lesão, e aí a gente vai para a biópsia. Mas, geralmente, quando existe uma lesão mais extensa, ela já tem uma alta probabilidade de ser câncer. E cauterizar a ferida no útero 1 ou 2 vezes não pode causar infertilidade? Ela perguntou se cauterizar essa feridinha 1 ou 2 vezes no útero pode causar a infertilidade. Não. Então, tem vários níveis da ferida, né? Então, a NIC1, que é a da cauterização, então tem NIC1, NIC2 e NIC3. São estágios do papilomavírus humanos, né, do HPV, então são estágios já cancerígenos. O NIC1 é só feita a cauterização, não precisa ser feita exérese da lesão, né, que é a retirada da lesão com uma reborda, né, então tira uma parte ali do útero. Mas, dependendo, é óbvio que às vezes se tira uma parte muito grande, pode dificultar um pouco, mas não causa infertilidade. Mais alguma pergunta para a doutora Letícia? Eu tenho aqui uma pergunta do público também para as mulheres em superação. O que a gente pode dizer para elas quando elas contam que estão com câncer? Tem palavras certas? A pergunta é para as 3. Eu vou comentar aqui que quando aconteceu isso, eu me surpreendi muito, porque muitas não falaram nada, mas o fato, às vezes só me abraçavam, ou às vezes não, ficaram meio assim, mas eu via que de longe era além das palavras, né? Então, eu acho que cada um tem uma maneira de se manifestar e de se expor, né? Uns ficam um pouco com receio, porque sempre fica pensando, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Fala alguma coisa. Mas o fato que eu fiquei surpreendida do quanto de gente mandou mensagem, o quanto de gente que veio até mim, seja veio presencial ou orações que veio para mim, eu fiquei pensando, nossa, como isso é importante, né?
Então, essa humanidade é muito importante nesse momento, né? É muito importante essa amizade, esse amor, esse carinho é importante. Eu também tenho a dizer a mesma coisa, Sandra. Falando, nossa, tinha umas pessoas que olhavam assim para, né? Às vezes a gente mesmo percebe assim, será que vai me perguntar alguma coisa? Ou então você já ficava, já vem perguntar. Teve vários. Saindo da igreja, Marli, vai me dizer que é. Falei, eu estou em tratamento. Não, é porque eu vi você fazendo a leitura e você tão assim disposta. Falei, eu estou em tratamento e eu estou me sentindo muito bem. E aqui na casa de Deus, aqui eu estou me sentindo maravilhosa, melhor ainda. Eu estou em tratamento e não tenho nada a esconder. Realmente, se você conseguiu um tratamento e você está bem, e essa pessoa já tinha passado por isso daí, e hoje ela está bem atacada, está tomando o corpo inteiro, os ossos dela, tudo. Até a gente não teve uma conversa ainda, mas é isso daí. Mas o pessoal tem sim. A gente sente no abraço, no te cumprimentar, tudo que realmente ou quer falar ou quer perguntar. Mas sim, dá uma cisma assim, né, amigas? E os companheiros? É que tem gente assim que fica com uma certa curiosidade, né? Uma certa curiosidade, outros realmente gostam de vocês, estão sofrendo por aquilo, os outros torcem por você. Então acho que é uma mescla de tudo isso, né? Porque tanto nós, pacientes, reagimos de diferentes formas. Tem gente que, por exemplo, me mandava mensagem no privado perguntando se tinha algum efeito muito aparente, porque ela queria que passasse despercebido todo o período da quimioterapia, porque ela não queria que ninguém ficasse sabendo no trabalho. Então, a gente vê diversas situações, né? Mas eu acho assim que eu também fui muito acolhida, assim como, né, vocês foram, também fui muito acolhida. Lógico que tem as pessoas que já colocam você no túmulo, né? Já te matam umas 10 vezes. Mas cada um age de uma forma, e eu acho que isso é muito subjetivo de cada pessoa, né? Porque também tem pacientes que não querem falar, então as pessoas ficam meio receosas de chegar até você, né? Então tudo vai depender também do teu jeito e da tua forma de encarar a doença. E se você encara com tranquilidade, com leveza, as pessoas tendem a se aproximar de você e te acolher, te abraçar sempre. Alguma pergunta para as nossas convidadas? Podem ficarem à vontade. Não? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficarem à vontade. Quem quiser falar, contar mais alguma coisa. Eu tenho passo a palavra para a Roberta. Para elas resumirem para nós. Gente, então, assim, antes da gente encerrar, eu quero pedir para cada uma das nossas convidadas para que deixe uma frase final. Vocês duas também, meninas. Um recado para quem está em casa, talvez com medo de procurar um médico, às vezes até já suspeitou, mas está com aquele medo do diagnóstico. Então, eu queria, assim, de vocês uma frase, sabe? Se você pudesse resumir, assim, esse espírito do Outubro Rosa numa frasezinha rapidinha para aquela pessoa que está em casa, aquela mulher que está em casa e com medo do diagnóstico. Diga para nós, Joanita. Vai dizer para todas, né? Se ame, se cuide e seja sua maior fã. Ai, legal. Letícia. É isso. Se amem, se enxerguem, se olhem, se toquem. Sejam sua maior fã. Vou acompanhar a Joanita porque vai ser boa. Essa foi boa. Glaucia. E eu também vou dizer que o amor supera tudo. Vou na mesma linha de todas, que realmente o amor supera, que a gente é mais forte do que imagina e que no momento desafiador a gente ainda se surpreende mais com a força interna e com a nossa fé.
também, né, quase sendo repetitiva, mas é isso daí. Companheiras, se cuidem, se amem. Não é fácil, mas a gente tendo fé em Deus, amor ao próximo, isso daí ajuda muito. Então, vamos se cuidar e não tenham vergonha de se cuidar. É isso daí. Muito bem, gente. Então, assim, que o Outubro Rosa seja lembrado como o mês em que a gente fala, escuta e acolhe. Mas, acima de tudo, o mês que a gente se cuida, né? Lembre-se, o primeiro domingo de cada mês é nosso. Toque que salva. Procure uma unidade básica de saúde, né, Janita? Faça seus exames e compartilhe essa mensagem, né? Às vezes você tem uma amiga ali que comenta com você alguma coisa, incentiva, né? Incentiva ela, uma amiga, uma pessoa da família, às vezes que vem falar para você, não vai no médico, mas vem falar para você, né? Então a gente tem que fazer esse papel aí de dar esse impulso, né? Então é isso, meninas. Eu passo a palavra agora para a nossa Procuradora Especial da Mulher, a Sandra. Quero agradecer, né, a presença de vocês, a nossa entrevistadora Roberta, parceira aí do Rotary Clube, a Joanita, nossa enfermeira lá da unidade, coordenadora da unidade, doutora Letícia, que sempre é pronta para os atendimentos e também muito resolutiva. Eu sempre falo que a doutora Letícia salva vidas todo dia. Ela e a Joanita estão nesse compromisso com a vida das pessoas. Quero agradecer a Gláucia. Conheço a história da Gláucia, a história de superação, e essa história é tão linda. E hoje ela está junto do companheiro dela e mostra isso, a rede de apoio, o quanto é importante ter a família junto, né? É nesse momento que a gente pode contar com o companheiro e dizer, ó, estou aqui para te ajudar. A doutora Cibele Gurski, acho que agora falei certo o nome, foi indicada pela Bruna. Quero agradecer a indicação da Bruna. Doutora Cibele, maravilhosa, uma autoestima super elevada, né, que conta para a gente, uma mulher empoderada, que leva essa fala, que leva essa questão do diagnóstico, né, do diagnóstico precoce, e ela faz palestras aí pelo Paraná todo e sempre sensibilizando pela causa do Outubro Rosa, né, não só na área do direito, mas também como paciente, né, doutora, e falando da sua história. Então, nosso muito obrigada, doutora de São José, e veio hoje aqui prestigiar a nossa noite e trazer mais um pouquinho de conhecimento e da história dela, da história de vida e também da história de carreira, né? Dona Marli, companheira de longa data, né, Dona Marli, de pelo menos 20 anos de compromisso com o serviço público, nós duas, né, sempre juntas. Dona Marli com a história de superação, então eu agradeço, assim, por momentos me emocionei várias vezes, assim, por saber da história de cada uma e dizer assim, meu Deus, que mulheres fortes, que inspiração que temos nessa noite. E aqui nós temos outras mulheres que também estão em tratamento, que inclusive chegaram da quimioterapia e que estão aqui para dividir não só do câncer de colo de útero, e não só do câncer de mama, mas outros tipos de câncer, e que estão todos os dias superando e mostrando que pode sim, é possível, basta acreditar. Para encerrar essa noite, teremos um momento muito especial, preparado junto com a professora Gisele, uma homenagem às mulheres que passaram e passam pelo tratamento contra o câncer. Convidamos as mulheres que estão em tratamento a se aproximarem do palco e também aquelas que já superaram. Será entregue um coração simbólico que representa força, esperança e amor. Gisele, eu vou chamar a Helenice, a nossa Nice, a Gláucia, que já está lá na frente, a Terezinha de Jesus Mouro, pode ir na frente, Terezinha de Jesus Mouro, a Valdinete Canuto, a nossa Vande, Neusita Borges de Melo, a Dona Marli e a Cibele, que vem à frente. Tem mais alguma mulher em tratamento ou que já superou, que possa vir à frente? Está convidada. Antes de mais nada, em nome do Rotary Clube, do presidente Fernando, que não pôde estar presente hoje, e dos demais membros do nosso clube, a gente quer agradecer a Sandra, a Procuradoria Especial da Mulher, porque é o segundo ano já consecutivo que nós fazemos esse trabalho
junto com a Procuradoria, né, Rotary e Procuradoria, e dizer que essa noite foi muito, muito bonita, muito linda, memorável, porque eu sempre falo que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, quando nós multiplicamos, né, o conhecimento, a informação, as histórias, e a gente conseguiu fazer isso hoje, né, e inclusive através das redes sociais também. Então, a gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa parceria e esperamos que outras vezes a gente também possa estar aqui presente. Então, a minha homenagem, a nossa homenagem é a seguinte: autocuidado, um ato de amor, resistência e superação contra o câncer de mama. Nesse mês de conscientização sobre o câncer de mama, é fundamental lembrar que o autocuidado é um ato de amor, resistência e também de superação. Cuidar de si mesma é essencial, não apenas para a nossa saúde física e emocional, mas também para enfrentar desafios com coragem e determinação. Superar o câncer de mama é uma jornada desafiadora, mas repleta de exemplos de força e esperança, como nós vimos aqui hoje. Cada mulher que enfrenta essa batalha nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar, sim, luz, resiliência e renovação. A superação não é apenas vencer a doença, mas também redescobrir a vida, ressignificar o amor por si mesma e transformar cicatrizes em marcas de vitória. Pensar em si mesma é um ato revolucionário. No mundo que cobra da gente constantemente, todos os dias, coisas, é fácil esquecer de que somos dignas de amor, de cuidado e, principalmente, de vencer as batalhas que surgem em nosso caminho. A superação começa quando paramos, respiramos e reconhecemos que somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Façam coisas que te trazem alegria. Nós, né, devemos fazer. Leia um livro que te faz sonhar, tome um banho relaxante, pratique yoga, né, Glaucia? Dance ao som da sua música favorita, cante alto, acredite na sua capacidade de superar os momentos difíceis. Cada pequeno gesto de cuidado é um passo em direção à vitória. Lembre-se de que o autocuidado não é egoísmo, é necessidade. É saber que você merece ser feliz, saudável e que pode superar qualquer obstáculo. Você é forte, você é capaz, você é resiliente, você é amada. Então, reserve um tempo para si mesma. Façam coisas que te trazem prazer, que te fortalecem e que reacendem a chama de quem você é. Você merece, e cada ato de amor por si mesma é uma prova do quanto é possível superar e florescer. Obrigada. Então, em nome da Procuradoria da Mulher, em nome da nossa equipe, eu agradeço vocês, mulheres,
mulheres corajosas, fortes e empoderadas, que contam a sua história todos os dias. E está faltando uma mulher que era para ter vindo aqui na frente, a Maria. Maria? Podem trazer um coração para Maria. Eu vi que estava faltando um nome aqui. Então, a Maria também passou por uma história de superação e uma história também difícil, né, Maria? Mas a gente quer desejar aí que Deus conforte o coração de vocês sempre e que você lute sempre, todos os dias, pela vida. Essas mulheres, com certeza, fazem a diferença nas suas famílias. São mulheres lutadoras, batalhadoras e mulheres fortes, que estão todos os dias lutando pela vida e mostrando que é possível, sim. É possível superar, é possível tratar. E o autocuidado, né, como foi falado aqui essa noite. Amor próprio, buscar fazer as coisas que a gente gosta, buscar o dia a dia, se cuidar, cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar da mente, o espiritual muito importante, e assim a gente vai vencendo as nossas lutas diárias. Então, contem sempre conosco, com a Procuradoria da Mulher. Um dos compromissos da Procuradoria é com a saúde da mulher, e hoje nós estamos aqui falando do Outubro Rosa, falando de câncer de mama, de câncer de colo de útero. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho para todas as mulheres que estão em tratamento, que já superaram a doença ou que ainda lutam contra ela. Nosso apoio é essencial. A jornada pode ser difícil, mas o apoio de familiares, amigos, da comunidade faz toda a diferença. A superação é possível. A fé, a positividade podem ser grandes aliadas neste processo. Portanto, nesse Outubro Rosa, vamos nos comprometer, conscientizar, compartilhe essa mensagem com as mulheres de sua vida, mães, filhas, irmãs e amigas. Agir, incentive e realize os exames preventivos. A detecção precoce é um fator decisivo para a cura. Apoiar. Ofereça apoio emocional e prático às mulheres que enfrentam a doença, demonstrando empatia e solidariedade. Que a cor rosa, presente nas ruas e nas nossas conversas, seja um lembrete constante de que a prevenção é a nossa maior força. O cuidado que faz viver começa com a nossa própria atitude. Quero ainda, em tempo, agradecer a quem nos assiste pelas redes sociais, a vocês que estão aqui compartilhando as experiências e vocês que estão aqui aprendendo mais um pouquinho. Também quero agradecer o Ateliê Artes Mãe e Filhas, que é um projeto lá de Piem, de costura criativa, que fizeram os corações voluntariamente para nós entregarmos às mulheres aqui de Tijucas do Sul. Quero, em tempo, agradecer a presença do vereador Luiz, sempre presente nas nossas atividades aqui na Câmara. Agradecer a todo o efetivo, a todas as assessoras, né, a Joyce, a Jaque, a Berenice, a Bruna, o Luciano, que estiveram aqui presentes conosco e ajudaram a organizar esse evento. As funcionárias dessa casa, a Márcia, a Andréia, a Bruna, as Brunas, né, que também estiveram presentes. E, claro, o apoio incondicional da nossa comunicação. Em nome da Jaque, eu agradeço a ela e a Ana por ajudarem a realizar esse momento tão importante e pensarem junto conosco de como fazer, como deixar ainda o ambiente mais agradável, porque a gente fala de um tema tão difícil. Quero também agradecer ao Rotary Club, parceiro deste evento, na pessoa da Gisele. Leve o nosso abraço ao presidente Fernando e dizer assim, somos parceiros sempre. O Rotary também tem essa missão de trabalho junto às mulheres e da saúde da mulher e tantas outras lutas, né, contra a pólio, contra a questão aí dos exames visuais, que eles também fazem, projetos lindos e maravilhosos que o Rotary faz aqui em Tijucas. Eu quero também pedir para as meninas, cadê as meninas, que tragam as lembranças para as mulheres que participaram da mesa. Um coração para a Joanita e para a doutora Letícia e outro para a Roberta, e uma flor para cada mulher que está aqui presente hoje. Pode entregar. Então, nosso muito obrigada. Eu desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, muito amor.
e que a gente tenhamos mais momentos como esse, momentos de partilha, de cuidado, de amor, de carinho e de afeto e de muita fé. Fé em Deus, fé naquele Deus que nos move todos os dias, com certeza. Então, o meu abraço. Trago também o abraço aqui do presidente desta casa, que não pôde estar presente hoje, mas eu tenho o meu profundo agradecimento. Vivi momentos emocionantes e de autoconhecimento mesmo, e a gente sabe agora que nós, mulheres, precisamos lutar pelas nossas vidas diariamente. Que seja, a fala de vocês, que seja inspiração. Lembrando que todo primeiro domingo nós podemos fazer o autoexame. Podemos, sim, conscientizar e buscar ajuda e ajudar outras pessoas. Então, peço uma salva de palmas para as nossas mulheres. O nosso muito obrigado a quem nos assiste pelas redes sociais e até breve, até o nosso próximo evento da Procuradoria da Mulher.